Você já tá pronto para Black Friday? Pois é, a gente sabe que o consumidor aproveita essa data lá pro final de novembro, mas para você, líder de marketing, ela já começou. E é exatamente por isso que a gente tá aqui, para te ajudar com dicas e dados que vão potencializar os seus resultados e garantir mais vendas pro seu negócio. Mas antes da gente falar das tendências e dicas para 2025, vamos dar uma olhada em alguns dados da Black Friday de 2024? Segundo o levantamento da NeoTrustConf, com mais de 5 mil varejistas brasileiros, a Black Friday de 2024 teve um faturamento acumulado em 9,4 bilhões de reais e registrou um aumento de 10,7% em relação ao mesmo período de 2023. O número de unidades vendidas também aumentou em 14%, totalizando 18 milhões de itens vendidos. Agora vamos ver outro relatório da MindMiners, que afirmou que 82% dos brasileiros confirmaram ter visto pelo menos uma propaganda de Black Friday em 2024. Os canais se dividem em redes sociais, com 55%, TV, com 51%, sites e ou aplicativos de marcas ou marketplaces em 34%, lojas físicas em 33% e e-mails com 25%. Porém, apesar de tudo isso, só 38% dos brasileiros aproveitaram promoções de Black Friday em 2024, principalmente a geração X. Desse grupo, 27% afirmou que sim, as propagandas tiveram um impacto direto nas decisões de compra, 25% disseram que teve um impacto ali moderado e 48% disseram que não foram afetados por essas propagandas e não mudaram em nada os gatilhos mentais ali para que eles comprassem algum produto. Desse pessoal, segundo a mesma pesquisa, a gente pode dividir as compras da seguinte forma: 72% comprou para si próprio, 48% para casa, 29% para presentear alguém e mais da metade, 54% das pessoas, aproveitou esse momento para antecipar as compras de fim de ano, ali, obviamente, de Natal. Ainda segundo a pesquisa, tô com a minha colinha de dados, tá, gente? Muitos dados. Mas os itens mais procurados foram moda e acessórios, com 38%, beleza e cuidados pessoais, com 35%, eletrodomésticos, com 27%, eletrônicos no geral, com 25% e alimentos e bebidas, com 25% também. E os canais de venda de preferência mudaram conforme a geração das pessoas também. As gerações Y e Z compraram exclusivamente online. Já a geração X, ela teve um mix de canais ali. Teve quem comprou online, mas teve muita gente também que comprou em lojas físicas. Mas vocês perceberam que teve uma galera aí que não foi afetada por propagandas e que também não compraram na Black Friday. E a pesquisa também mostra os motivos disso ter acontecido. Então, para os 62% que não fizeram compras na Black Friday de 2024, os principais motivos foram falta de dinheiro, com 41%, não precisavam de nada, 27%, não acharam os descontos atrativos, 22%, não tiveram tempo para fazer pesquisas dos produtos, com 14%, e muitas promoções falsas, a conhecida Black Fraud, foi citada pela galera com 13%. Segundo o mesmo relatório da MindMiners, é crucial você entender as principais expectativas e necessidades dos consumidores para que você consiga ter sucesso na Black Friday. Então não é simplesmente só fazer bons anúncios, mesmo que eles sejam bons. Você está oferecendo o que o cliente quer e ou precisa? Dito tudo isso, o que a gente pode esperar para o comércio da Black Friday nesse ano? Vale iniciar dizendo que a gente está vivendo um momento delicado na economia. Essas dúvidas sobre tarifas de importação e exportação, elas têm deixado a galera um pouco na dúvida e isso tem sim influenciado um pouco na decisão de compra do consumidor. É um clima de incerteza que respinga um pouco em cada um de nós e a gente acaba ficando com uma pulga atrás da orelha. Mas definitivamente isso não é um empecilho, tá? É só um ponto de atenção que a gente tem que ter. Nesse cenário, as prioridades do consumidor, elas mudam. Ele tende a ter mais cautela na hora de gastar, gastando o dinheiro dele com coisas que ele já planejou comprar antes ou em necessidades que ele tem naquele momento. Quem consegue prosperar nesse momento são as empresas que entendem a necessidade do consumidor, conseguem fazer bons anúncios dos seus produtos ou serviços e, mais além, entendem o comportamento do consumidor. Por exemplo, o seu cliente, ele está precisando de mais descontos, mais opções de escolha ou mais tempo para decidir o que ele quer? A sua resposta muda completamente a forma com que você vai falar com ele nessa Black Friday. Agora sim, vamos falar das tendências e novidades para 2025. A primeira delas, muito comentada já inclusive por aqui no Leia Explica, é a inteligência artificial na jornada de compra. A chegada da tecnologia aqui torna tudo muito mais fluido, sem atritos, muito mais rápido, tanto para a empresa quanto para o consumidor. Lá fora isso está até mais avançado. A gente tem alguns exemplos. Um bom exemplo é o Buy For Me da Amazon, que é uma ferramenta que é integrada ao aplicativo da Amazon e que ajuda o consumidor a pesquisar produtos tanto no site da Amazon quanto também em outros sites. E a gente tem também a parceria da Perplexity com a PayPal, que é uma parceria que permite que o usuário compre ingressos para shows ou passagens para viagens sem sair do chat. Mas você se engana se você acha que o Brasil tá muito atrás. O Brasil não tá atrás não, o Brasil tá bem avançado nessa tecnologia, tá? Mas aqui com o já consagrado e queridinho ChatGPT. Você sabia que o ChatGPT já conta com um recurso que identifica quando o usuário tá atrás de uma compra? Pois é, e quando você tá atrás dessa compra, ele consegue te sugerir diferentes versões, diferentes opções, diferentes sites, até o link do vendedor para que você consiga comprar de maneira direta. Mas isso vai avançar ainda mais. O Financial Times, ele trouxe a notícia que a
OpenAI, ela pretende colocar um botão de checkout dentro do ChatGPT. Então você não vai nem ter que sair do chat para conseguir comprar algo em algum outro site. Lá já vai ter o botão para você finalizar a sua compra. Essa parceria, de início, vai acontecer com a Shopify. Então fiquem de olho, porque muito em breve a gente vai ter isso inserido na prática. Ainda sobre esse assunto, segundo a professora de Administração e Economia do Roanoke College, a Elizabeth Perkins, isso vai trazer um impacto muito positivo no ciclo de vendas. Segundo ela, e a gente sabe que isso é verdade, toda vez que você elimina uma parte do ciclo de venda, você deixa o seu cliente mais próximo de gastar dinheiro. E, para a empresa, isso é maravilhoso. Nas palavras da professora, abre aspas, os clientes conseguem o que querem mais rápido, com menos complicações e, honestamente, com menos chance de mudar de ideia. Fecha aspas. E vamos para mais dados que comprovam que a IA na jornada de compra já tem trazido resultados. Vamos lá com a minha colinha. Segundo o relatório do Varejo 2025 da empresa Adyen, 52% dos brasileiros usaram o ChatGPT ou outros assistentes de IA para auxiliar nas compras nos últimos 12 meses. Os principais produtos, com 74% das buscas, foram roupas e refeições. Além disso, 72% dos consumidores disseram que gostariam de encontrar marcas e experiências de compras diferentes da que eles já estão acostumados. E por fim, 70% estariam dispostos a fazer aquisições via IA no futuro. Olha, e essa foi só a primeira novidade de 2025. Então falamos tudo aqui que você precisava saber sobre IA na jornada de consumo. E agora vamos para a segunda novidade, que é a já tão falada por aqui, jornada não linear do consumidor. Eu sei, a gente tá falando muito disso aqui, mas é porque é muito importante você, como líder de marketing, entender que a jornada não é mais do jeito que era antes. Ela mudou e hoje ela tem muitas nuances e o consumidor toma decisão nos tão falados micromomentos. Essa quebra de jornada, ela traz muito mais flexibilidade para o consumidor, mas ao mesmo tempo, os anunciantes precisam ter muito mais atenção. Reforçando, não existe mais aquele funil que a gente conhecia, onde o consumidor necessariamente passava da atenção até a conversão. Hoje em dia, às vezes ele volta uma etapa e ele pula para a final, ele pega uma referência em outro ponto e ele olha um review até que ele tome uma decisão em um ponto que não necessariamente você tem o controle de quando e como vai ser, mas você tem que ter coerência nas suas comunicações para que o seu propósito seja passado do jeito certo, independente do canal e momento que o consumidor está vivendo com você. Em resumo, a jornada ela é muito mais fragmentada e muito mais imprevisível. O conhecimento, até então, que era o topo do funil, a consideração, que era o meio do funil, e a decisão, que era o fundo do funil, hoje eles acontecem ao mesmo tempo. Assim, o que muda para as marcas não são as etapas e os canais só, e sim a forma como você encara essas etapas e esses canais. Então lembrando, esteja atento ao consumidor em todas as etapas e não só no fundo do funil ou no contato final. Se lembre que é vital você manter a atenção do consumidor para sua marca por muito mais tempo. Só assim você vai conseguir ser competitivo, gerar conexão e gerar confiança para que ele faça uma compra com você. Agora, vamos falar dele, TikTok Shop. A chegada do TikTok Shop é uma grande oportunidade para Black Friday e se você não está de olho nisso, presta atenção nesse tópico porque é essencial que você envolva a ferramenta no seu modelo de negócio. Inclusive, a gente estava no Fórum E-Commerce Brasil algumas semanas atrás e só se falou disso, então é realmente um assunto que está muito em alta e pode ter certeza que a sua concorrência está olhando para ele e com certeza vai fazer ações que o envolvam. Mas, se por acaso você não ouviu falar, eu tô aqui para te explicar. O TikTok Shop é um recurso novo da ferramenta que permite que o usuário faça compras sem sair do aplicativo. Então ele basicamente une entretenimento com muita fluidez, gerando mais resultados. Segundo a eMarketer, a previsão de crescimento para a plataforma é de 9% e a categoria que mais vai crescer é moda e beleza. De acordo com outros dados agora da Forrester, 46% dos consumidores da geração Z nos Estados Unidos disseram que usam o TikTok para descobrir produtos e avaliações. E 41% dos CMOs disseram que a plataforma faz parte da sua estratégia de social commerce. Vale lembrar que o TikTok Shop ele aponta para duas tendências muito importantes. A primeira é a popularização do social commerce e do live shopping, e o segundo ponto é a experiência cada vez mais mobile first. Segundo a Adyen, que a gente já citou anteriormente aqui, em 2024 mais de 55% das compras online foram feitas em dispositivos móveis. E a expectativa é que isso aumente ainda mais nesse ano. O que coloca as estratégias feitas para mobile, para celular como ponto-chave, não só para a descoberta da sua marca, mas também para toda a jornada de compra até o checkout. Agora, vamos falar sobre pagamentos. Os pagamentos que estão cada vez mais diversificados e facilitados. Duas tendências principais para essa área de pagamentos que são a intensificação no uso do Pix, e vale lembrar que o Pix já corresponde a 40% dos pagamentos no Brasil hoje só no e-commerce, e a ascensão do Buy Now, Pay Later, que possibilita que os consumidores comprem algo parcelando, pagando no futuro, sem juros e sem necessariamente ter um cartão de crédito. O Buy Now, Pay Later registrou um crescimento de 30% só no primeiro trimestre de 2025. E vamos falar de outras tendências para Black Friday esse ano. A primeira delas é o vendedor como um consultor. Então hoje, o consumidor ele quer que o vendedor o ajude de forma sincera, fazendo com que ele
entenda todas as possibilidades e trazendo um benefício ao comprar aquele produto ou serviço. Ele quer se sentir parte de algo, ele quer, mais uma vez, sentir confiança na marca e em quem a representa. Outra tendência são as vendas B2B em e-commerce. Sim, a gente tem cada vez mais plataformas focadas nisso, se especializando nisso em canais diferentes, então também é uma tendência. Se o seu serviço ou produto é B2B, fique de olho nisso porque você consegue aproveitar e-commerce já no ano de 2025. O marketing de influência, sim, ele segue em alta, não tem como falar que não. Se você tem uma estratégia bem alinhada, você pode seguir com os seus influenciadores, com os seus promotores de marca, mas se lembre sempre que a estratégia vale mais do que o número de seguidores. Esse influenciador fala com o seu público, gera confiança, gera conexão? Se sim, vamos nessa. Se não, é bom repensar. E também as estratégias omnichannel, né? Então, no mundo cada vez mais digital, a gente precisa entender como a gente atinge esse consumidor em vários canais. Acabei citando isso anteriormente, é só para reforçar esse ponto aqui também. Agora, nessa parte do conteúdo, a gente chegou na pergunta que todo time de vendas quer saber. O que o consumidor está buscando? Ainda citando as pesquisas que o time Layer levantou aqui para que a gente pudesse construir esse conteúdo para vocês, a pesquisa da MindMiners, ela fez um levantamento do que os consumidores gostaram, não gostaram e o motivo disso em relação a 2024, né? E para 2025, eles conseguiram apontar o que o consumidor vai procurar. Eles resumiram em 3. Eles vão buscar empresas que posicionem bem as suas propagandas, que compreendem as expectativas e necessidades do consumidor final e que criem descontos efetivos, de fato, né? Mas a gente trouxe mais previsões ainda para completar esse quadro e deixar tudo muito mais completo para você. Pesquisas mostram que os brasileiros pretendem sim comprar na Black Friday em 2025, mas como eu já falei lá no início, eles vão ser mais cautelosos. Então a gente tem que olhar para alguns pontos. E partindo especificamente para e-commerce e marketplace, segundo a Fiona Swerdlow, que ela é diretora de pesquisa na Forrester, os consumidores buscam principalmente por 4 fatores: qualidade, confiança, entrega e pós-venda. Ou seja, eles querem comprar produtos de qualidade e que são originais, querem saber de quem que eles estão comprando e se podem confiar naquela empresa, como funciona o processo de entrega, então o que acontece até que esse produto chegue em minhas mãos, e por fim eles estão interessados e muito na logística de troca, reembolso, devolução. Trazendo mais uma pesquisa, dessa vez realizada pela Globo, foi a pesquisa Esquenta Black Friday 2025, 43% dos consumidores pretendem comprar a Black Friday desse ano, diferente do ano passado, que esse número foi 39%. Então, apesar da cautela, a gente tem um aumento de pessoas que pretendem gastar o dinheiro nesse ano. Além disso, 84% dos que não planejavam comprar ou ainda estavam indecisos admitem que podem fazer uma compra de última hora. Dentre essa galera que poderia realizar uma compra de última hora, os principais motivos que levariam à compra são descontos acima de 50%, frete grátis, entrega rápida e pagamento flexível ou facilitado. E por fim, um dado que é muito importante e acho que condensa um pouco de tudo que a gente está falando aqui, é que 81% dos consumidores só concluem uma compra se eles considerarem que estão diante de uma oferta realmente vantajosa. Em resumo, isso vai valer a pena de verdade para mim? Entenda que os descontos, sim, eles são mais que importantes, são essenciais, que a Black Friday ela é feita para que você consiga dar vantagem em relação a preço para o seu consumidor, mas não é só isso que o consumidor busca nos dias de hoje. Ele também busca conveniência, personalização, uma boa experiência de compra e aí sim, uma clareza na oferta e uma oferta que seja justa. E você pensa que o conteúdo acabou? Não! Diante de todos esses dados e da experiência da Layer, vamos trazer aqui algumas boas práticas para que você consiga implementar na sua estratégia ainda hoje. O primeiro ponto é: trabalhe o gatilho de antecipação com o seu consumidor. Você precisa transmitir essa ideia para ele, seja por meio de propagandas, conteúdos ricos, spoilers, lista de espera ou até uma Black Friday antecipada. A antecipação já é um gatilho muito importante no marketing no geral, mas quando a gente fala de Black Friday, esse gatilho ele se intensifica ainda mais. Então trabalhe bem os seus anúncios, suas propagandas, suas estratégias, dando tempo para que o público se planeje, mas ao mesmo tempo sem tirar a urgência de que ele precisa comprar até aquele momento, porque se ele não fizer isso, quem vai sair perdendo é ele. O segundo ponto, já muito falado, inclusive hoje, é o uso de inteligência artificial. Por favor, tudo que eu falei aqui, tente colocar em prática. 42% das empresas já utilizam IA nos seus e-commerces para vender. Se você não faz isso, você tá ficando para trás. O terceiro ponto é: faça ofertas que realmente valem a pena. Se você não pode oferecer um desconto que é bom e é positivo, é melhor que você não ofereça. Ofereça algo que realmente vai dar um benefício para o seu público final. Se lembre que às vezes o barato pode sair caro. E aqui eu tô falando para sua empresa. Lembrando que aqui a gente não tá só falando do desconto de, nossa, 50% off, 60% off. Ele pode acontecer, mas você também pode criar estratégias de cashback, de upsell, de cross-sell, enfim, tem um infinito de possibilidades que você pode planejar, pode colocar em prática e o seu cliente, o seu consumidor, vai ver aquilo como um desconto positivo, como uma experiência que vale a pena para ele. E por fim, a gente tem que trabalhar sim o apelo emocional, mas com consciência. Então a gente sabe
que o consumidor quer comprar e a gente também quer vender, mas entender o momento do seu consumidor, o estresse econômico, o comportamento que ele tem tido nos últimos meses, será que faz sentido ele comprar agora ou não, qual tipo de cupom que eu posso dar para ele, tudo isso influencia para que a experiência seja positiva. Se você der um desconto só por dar o desconto, se você não planejar, não pesquisar, não estudar o que o consumidor quer agora, é capaz de você oferecer algo que está tão fora de órbita, está fazendo tão pouco sentido, que ele vai pensar o quê? Essa empresa não me entende, eu já não me conecto mais com ela. Se lembre que no fim, o seu objetivo é gerar satisfação com aquela promoção, e não ansiedade ou arrependimento de não ter comprado algo, gerando aquele sentimento ruim. Por isso, por último, mas com certeza não menos importante, é imprescindível você ter um bom planejamento. E aqui, o planejamento não só de campanhas de marketing, que é o que eu tô trocando com vocês, mas também de logística, de envio, de estoque. Entendo que esse planejamento envolve muitas outras coisas e vai muito além do checkout. E a gente não sabe, né, quanto você vai vender, mas é importante você ter uma prevenção e se preparar para que você venda mais do que você vende normalmente. Afinal, esse é o objetivo, não é? É conseguir alavancar suas vendas. Então, capricha muito na organização e foca também nesses outros pontos que você pode deixar passar, mas você não pode esquecer. Embalagens, suporte para o seu site, suporte para o e-commerce, um plantão do seu time no saque da sua empresa, respondendo as pessoas em tempo real, social listening, enfim, tudo isso é muito importante. Bom, acredito que eu tenha passado tudo que eu queria para vocês, para que a gente consiga ajudar na sua estratégia para Black Friday de 2025. Mas, se você sente que precisa de um parceiro estratégico, você pode contar com a Layer Up. Sim, ainda dá tempo de contar com a gente, para que a gente consiga melhorar os seus resultados e impulsionar suas vendas ainda nesse ano. A Layer já trabalhou em diversas estratégias de Black Friday para diversos clientes de diversos segmentos. Se você quiser saber mais sobre os nossos serviços e os nossos parceiros, é só acessar o nosso site que está aparecendo aqui na sua tela. E se você quiser saber como a Layer pode te ajudar com um planejamento flexível, personalizado, feito sob medida para sua marca nessa Black Friday, é só clicar no link da descrição e conversar com um de nossos especialistas. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.